Então, pessoal, segunda-feira, mais uma segunda-feira, no curso livre de gêneros, gênero, diversidade sexual. É um título grande, né? Muito legal estar aqui com vocês. Eu sei que o Hudson deve estar por aí também. Não sei se a Adriana está. Né? Outros professores aqui do curso. A Adriana disse que está um pouquinho baixo. Esse é meu microfone, vou contar para vocês. E agora? Melhorou? Tem que gritar. Ah, melhorou. Senão eu vou engolir esse microfone daqui a pouco. Eu estava na reunião do PIBID, a mesma coisa. E, na verdade, o outro microfone que eu tenho, as pessoas se queixam. Talvez o problema seja eu, né? A emissão da voz, a projeção da voz. Mas então, pessoal, a gente abriu o nosso encontro de hoje com Zé Cabaleiro, uma música chamada Shot do Edifício. Morrer de amor não é difícil, viver de amor é difícil. Então, vejam só. Essa canção o Zeca fez para um espetáculo de dança do grupo de dança contemporânea Ato 1, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já faz muitos anos, viu? E é um espetáculo cujo tema era a questão, uma das questões que a gente aborda aqui, que é a questão do feminino, a questão de gênero. E era um espetáculo muito forte, muito contundente. E eu lembro assistir o Teatro São Pedro lá em Porto Alegre e depois do espetáculo já saí comprando CD, um CD belíssimo, né, a trilha toda do Zeca, mas emprestei o CD e o CD nunca mais me foi devolvido. Mas vocês podem acessar, acho que tem um CD do Zeca, que é Trilhas, alguma coisa assim, aí que vocês podem acessar e ouvir outras canções, outras músicas do espetáculo, desse espetáculo que eu me refiro. Bem, o encontro de hoje, vocês poderão me interromper quando der na veneta, alguma coisa ficar pendente, alguma dúvida, alguma discordância. Tá? Não temos muito tempo, mas a ideia é trabalhar um pouco a partir do feminino e dramaturgia. Tá? E temas correlatos que atravessam esse diálogo intenso entre a dramaturgia e o feminino. Parto também um pouco do meu grupo de pesquisa Janelas do Feminino, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Na verdade, é um grupo que tem esse nome desde o final do ano passado, mas que antes se chamava Gênero e Teatro, Processos Artísticos Sociológicos. Esse nome, Gênero e Teatro, Processos Artísticos Sociológicos, é um nome muito feio, na verdade, se falar, se demora muito. E aí, então, e também era um projeto de pesquisa que eu coordenava já fazia 5 anos, mas muito engessado. A partir dessa versão de 2019 para 2020, a gente deu uma arejada, uma oxigenada no projeto. Ele deixou de ser um projeto exclusivo de pesquisa para ser um projeto unificado, que tem uma dimensão de extensão bem forte. Já tinha antes, né? Mas agora assumidamente de extensão, e pesquisa e extensão, e trabalha com esse diálogo entre a arte do teatro e o feminino e temas correlatos que atravessam LGBTs e tudo mais. Tá? Bem, o que eu vou dividir com vocês hoje aqui são, primeiramente, o trabalho de um grande dramaturgo espanhol chamado Federico García Lorca, que eu vou trabalhar, ele tem uma obra imensa, mas vou citar aqui 3 obras dele que a gente chama de trilogia lorquiana, e que vocês vão ver que lá nos começos do século XX, né, ele já pensava na questão do feminino e tudo mais. Tá? Eu estou procurando aqui alguma coisinha aqui, já vou falar com vocês. Achei. Bem, eu vou colocar o PowerPoint
para que a gente possa carregar uma apresentação. Vamos lá. Às vezes demora um pouquinho, né? Então vocês me perdoem. Já vai entrar. Mas então, como estamos falando, vai chegar aí a nossa apresentação. O Garcia Lorca, ele, além de dramaturgo, era poeta, também músico, artista plástico, e fazia praticamente... Vocês estão vendo as imagens aí do PowerPoint, sim? Por favor. Chegou até vocês? Sim, que bom. Peraí, já fiz uma mancada aí. Peraí. Outra mancada. Uma mancada atrás da outra. Então, gente, o Garcia Lorca, ele foi um poeta, um dramaturgo e homossexual assumido naquele período bem terrível da Espanha. A Espanha, junto com Portugal e Itália, estavam entre os países mais atrasados daquela Europa, da virada do 19 para o 20, e onde a Igreja Católica, especialmente, tinha um poder extraordinário sobre a conduta das pessoas, das mulheres. Ser mulher já era muito perigoso, ser homossexual muito mais. Tá? O Garcia Lorca, um poeta conhecido mundialmente em sua época, ele acabou sendo assassinado pelos, chamaria hoje de paramilitares, né? De Franco, do general Franco, que tomou o poder num golpe, e que ficou até 76, 77 na Espanha como o grande generalíssimo Franco, responsável por muitas mortes, assassinatos, inclusive perseguição a mulheres homossexuais e também pelos últimos vestígios da Santa Inquisição, né, que durou até perto dos anos 70 na Espanha, né, usando o garrote, uma maneira de matar as pessoas por asfixia. Eu começo a nossa aula, então, com um pequeno fragmento de um poema do Fernando Pessoa, que adotava o nome de Alberto Caieiro, às vezes, e que diz o seguinte: esse fragmento é um fragmento que me acompanha em todas as apresentações quase que eu faço, todas as aulas, porque é muito significativo para mim, tem uma importância muito, muito forte. E ele diz assim: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo, por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Muitos de vocês já conheciam esse fragmento, certamente, e isso é tocante, né? Ser do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Bom, Garcia Lorca, então. Eu vou trabalhar rapidamente com vocês com Irma, Bodas de Sangue e A Casa de Bernarda Alba. Tá? A Irma, a personagem principal se chama Irma. Na Bodas de Sangue não tem quase nomes, é só funções, né? A noiva. Tem o Leonardo, que é o amante da noiva, tá? Mas tem o noivo, a noiva, o pai da noiva e assim por diante. E na Casa de Bernarda Alba tem a Bernarda, que é a mãe das filhas, e a Adela, que vai ser o motivo da nossa fala aqui. Essas três mulheres, tá? Temos que pensar que naquele período da virada do século XIX para o século XX, como eu comentei com vocês, a Espanha era um lugar absolutamente conservador, de costumes, de tradições, absolutamente religioso, e as mulheres eram tuteladas por essa força da religião, especialmente, e de um Estado a serviço, muitas vezes, da própria igreja. Tá? Então, para as mulheres, de maneira geral, o horizonte era muito estreito. O que restava para elas era buscar um marido, sair da tutela do pai, eventualmente, e buscar o marido e com eles, e conhecer o marido, formar uma família, gerar muitos filhos e cuidar da casa, uma vida doméstica, às vezes também na agricultura, mas, sobretudo, essa dimensão doméstica
e na criação da prole, sem outras escolhas possíveis. E há exceções, mas aqui vamos trabalhar num universo maior que atingia quase todas as mulheres desse período. E ainda hoje, né, provavelmente vocês conheçam situações análogas ou até, quem sabe, muito próxima de vocês, uma situação dessas, né? Vamos lá, então. Tá tudo certinho aí? Se alguma dúvida, se não estão me ouvindo, por favor, me falem. Bom, desculpe, gente, que eu coloque um texto tão grande num PowerPoint, tá? Não é muito recomendável isso. Depois o Hudson vai me dar nos dedos, mas vamos lá. Identifica-se na obra de Lorca a provocação e a reflexão desestabilizadora de paisagens humanas recorrentes. Lorca desequilibra o mundo masculino acomodado e escorado nos costumes, na religião, na força e nas heranças, trazendo à luz e refletindo a sofreada pulsão feminina de forma lírica, sensível e aguda. Quando a gente fala na questão do feminino, da repressão às mulheres, a repressão aos homossexuais, aos trans, enfim, sempre temos que pensar que existe um lado que reprime, tá? Que existe, assim, né, alguém que é responsabilidade por um sistema, que constrói um sistema de repressão e de valores nos quais as pessoas acreditam e dão o aval e legitimidade a essa repressão. Tá? Normalmente, ou quase sempre, atrás desse aparente Estado, sistema, religião, nós encontraremos o mundo masculino. Né? Homens que determinam o que se deve e que não deve fazer, o que é ser mulher e o que é ser homem. Tá? Portanto, essa repressão, essa situação de deserto, de aridez em que muitas mulheres vivem, não acontece por acaso. Tá? Seguindo o texto aqui, represas que se rompem, as diferentes personagens mulheres na trilogia Bodas de Sangue, Irma e A Casa de Bernarda Alba, reveladas através de sua pena, nos trazem universos femininos retesados e velados pela ação da mão masculina. É o que acabei de falar, veja só. Bom, seguindo aqui, depois eu desdobro um pouco mais. A mulher em tempo de Lorca vivia sob rígidos padrões e sob constante vigilância familiar e das demais instituições. Igreja e Estado, faltou dizer que a escola, que lhe impediam construir sua individualidade, manifestar suas paixões e desejos, tomar decisões. Essa palavra decisão, ela é muito importante, tá? Importante naquele período, antes daquele período e hoje, certo? Nem sempre a gente tem, nos tiram o direito de tomar decisões, de fazer escolhas. Hoje, por exemplo, num sistema de consumo, né, que é uma outra coisa, que foi hipertrofiada, né? Não que em outros períodos não houvesse coisa similar, mas hoje é muito mais. Também a gente tem a impressão que escolhe, que decide comprar isso ou aquilo, ter aquele bem, aquele objeto. Né? Muitas vezes somos induzidos a fazer isso. No âmbito familiar, no âmbito doméstico, no âmbito das relações humanas, isso é muito mais forte porque é muito invisível. Essa repressão que se dá na retirada da decisão, do direito a tomar decisão, ela vem de forma invisível. Muito através, como eu já falei, da tradição, do costume, da religião, ou seja, eu faço isso porque assim fazia minha mãe, meu pai, ou porque meus avós faziam assim, porque outras pessoas fazem assim, e é assim que é reconhecido, porque na minha igreja é assim que se faz, é assim que o pastor, ou o bispo, ou o padre decidiram que eu devo fazer. Fazendo de modo diferente, eu vou estar em estado de erro, de pecado, de feitiçaria, o nome que a gente quiser dar, cada um de acordo com o seu tempo. Né? Porque tomar decisão
implica também a responsabilidade sobre essa tomada de decisão. Aí nós vamos entrar num outro território, mas que eu não vou entrar agora, mas enfim. Vou fazer um exemplo bem recente, gente, bem recente, tá? Que vocês viram nas ruas aí do Brasil. Quando algumas pessoas pedem o retorno da ditadura no Brasil, de um governo autoritário, evidentemente que nas entrelinhas disso significa: não quero mais tomar decisões, que tomem as decisões por mim. Numa ditadura você não toma decisão, é a ditadura que toma as decisões por cada um de nós e diz o que a gente tem que fazer. Por um lado, significa que eu não sou responsável por absolutamente nada do que eu faço. Tá? E aí, então, a gente pode remeter a Hannah Arendt, quando ela faz todo o livro dela sobre... agora esqueci o nome do sujeito, um grande nazista que fez experiências humanas, e que acabou sendo preso, depois condenado à morte, mas que ele justificava que todos os atos dele foram atos que ele não era responsável porque ele apenas obedecia ordens. Ele obedecia ordens do seu chefe, do seu comandante, do seu general, e, portanto, ele não era responsável. Numa ditadura, a gente também não é livre, mas também não toma decisões. Né? Quando a gente toma decisões e é livre, é claro que a gente é absolutamente responsável pelas nossas escolhas, por tudo aquilo que a gente faz. Bom, a mulher, a ela, estava destinada um marido a quem devia obediência, uma prole gigantesca, os cuidados domésticos e a mudez. Não se podia dizer não ao marido, né? Tinha que baixar a cabeça e fazer o que ele pedia. Para dizer o mesmo, somente sob a tutela de um homem macho, gerando e educando filhos para este, entregando-se à faina doméstica, observando os dias santos e as orações, uma mulher poderia se considerar realizada como mulher. Era a tradição e é bíblico. Todavia, o feminino estava banido, a mulher em devir estava mutilada. Você já deve ter ouvido a máxima, né? Se meu marido é feliz, eu sou feliz. Então, são mulheres atrofiadas que terminam por ter a sua vida tutelada pelo seu marido, enfim, pelo seu chefe. No tempo de Lorca, em que a igreja católica era muito forte, as mulheres saíam ou para a roça, ou para cuidar de algum animal doméstico, de criação, alguma coisa assim. Olha lá, nem todas as mulheres faziam isso, mas, sobretudo, só podiam sair para ir à missa, para cumprir suas orações, devoção aos santos, né? Aos santos padroeiros, enfim, a quem elas acreditavam. Isso era considerado absolutamente um ato de liberdade, né? Essa relação da mulher tutelada pelo marido e tutelada pela igreja e pelo Estado. Tá? Bueno, deixa eu ver se o próximo slide tem... exatamente. A tentativa de ruptura e subverter a ordem masculina das coisas, em conquistar o direito da liberdade e emancipação, se vê na trajetória das personagens Noiva, Bodas de Sangue, Irma, claro, e Adela na casa de Bernarda Alba. As três estão mortas em vida e irão buscar a vida na morte. Embora a Noiva e Irma não morram ao final do drama, ao contrário de Adela, ambas encontram a morte simbólica e definitiva na destruição do objeto de suas pulsões vitais. O sonho que é interrompido e o pesadelo que cobra a vida. A desobediência tem seu preço. A mulher em Lorca fala por todas as mulheres em condição semelhante de obliteração. Não sei se algum de vocês chegou a ler um dos textos, né? Mas a Noiva, ela, como quase sempre naquele período, e até recentemente, inclusive no interior do Brasil acontece assim, né? Talvez aqui em Pelotas aconteça assim, né? Existem casamentos por encomendas, tá? Vocês sabem, devem ter estudado isso com outros professores, mas o amor entre homem e mulher, pegando uma dimensão heterossexual, né, de homem e mulher, é encomendado. Quase sempre encomendado, ou seja, não existe amor. Amor vem depois, se é que vem. Tá? Isso quase sempre. O amor
como a razão para me reunir com uma pessoa é muito recente na nossa história, tá? 100 anos no máximo, tá? É claro que tem exceções, né? Mas bom, não estamos trabalhando com exceção nesse momento. Então a noiva é encomendada para um sujeito, para o noivo, e na verdade a intenção de casamento é reunir terras, as terras da noiva com as terras do noivo. E a partir daí aumentar a riqueza, considerando que todo mundo é mais ou menos pobre nesse período. Então a ideia realmente é de reunir terras. Mas a noiva é apaixonada pelo Leonardo. Leonardo é pobre, jeito que também é apaixonado pela noiva, e no dia do casamento, no dia, está toda a festa preparada, a noiva, o Leonardo vai lá e os dois resolvem fugir. Fogem, e vai toda a humarada atrás deles, e no duelo que se dá entre o noivo e o Leonardo, os dois morrem. A noiva acaba caindo em desgraça, né? Se sente responsável por tudo isso, porque ela desobedeceu, e a peça termina de maneira muito linda, assim, ela se encontrando com a mãe de Leonardo e com outras mulheres, todas absolutamente infelizes, num lugar de deserto, de aridez, de caos e éter. Esse é o universo das mulheres. E quando ela tenta escapar, ela é presa e entregue novamente ao lugar onde o homem determinou que ela deve ficar. No caso da Adela, a Bernarda é viúva. Ela enviuvou faz pouco, é uma grande matriarca, mas ela assume a condição de patriarca. Tá? Então ela tem uma voracidade na cobrança da retidão junto às suas filhas. As filhas dela são amputadas do eros, amputadas da decisão, amputadas da sua vontade, dos seus desejos, tá? E a dela, que é se não me engano, ou é a filha mais jovem, ou é a quase mais jovem, ela subverte isso. E ela arranja um namorado. Namorado que não tem a aprovação, por sinal, é um namorado cuja irmã é apaixonada, uma das irmãs. Mas aí eles têm uma relação, isso não fica muito evidente na peça, né? Mas provavelmente a dela fica grávida e ela acaba se matando, né? E é interessante a morte da dela no final, porque há todo um constrangimento das irmãs, própria mãe, mas isso dura poucos minutos. Em seguida, tudo retoma o mesmo ritmo de antes. Éter, tal e aridez. No caso da Guilherma, a Guilherma é uma guria muito jovem e que foi educada para ter filhos. Ela casa também com um cara com quem ela não tem lá muito tesão, né? Aqueles casamentos feitos de moda antiga. E ela foi criada para ter filhos. Ela quer ser mãe porque nessa época também, e ainda hoje, isso é muito comum, as mulheres pensam que só se realizam arranjando marido e tendo filhos. Tá? Sendo mães, sendo esposas. E Irma está com isso. Está com isso, ela foi criada, está no DNA dela. Né? Mas o marido dela não quer ter filhos. Não que o marido dela seja vanguarda, etc. Não, ele não quer, simplesmente. Né? E como os dois também não são lá de muito amores, então também eles não podem ter filhos porque eles também pouco transam, né? Ou nem transam. Porque ela é só esposa, né? Não é um objeto de desejo do seu marido. Né? Naquela época era muito comum isso, a esposa é para ter filhos e os prazeres são com outras mulheres. E ele não quer ter filhos, portanto não tem por que se relacionar com a Irma. Irma arranja um amante, um rapaz que ela acaba não rolando nada com esse amante, né? Eu chamo de amante como força de expressão, mas não rola nada. Apenas se interessa, mas isso mexe com toda a libido dela, porque ela é como se o Eros tivesse renascido nela, né? E ela, a maneira como ela tem de sair dessa prisão, ela não consegue reconhecer como prisão, é matando o seu marido. E ela mata o marido. Né? Efetivamente é só simbólico, porque não resolve
concretamente não resolve muita coisa a vida dela, né? Então nós temos aqui, o Lorca consegue, nessas 3 peças, e tem outras, né, mapear a condição da mulher desse período, né? E eu já aviso, comento com vocês que o Lorca partia muito das vivências, das histórias que ele conhecia, histórias reais que ele conhecia. A Bodas de Sangue não é uma história que ele inventa da cabeça dele, tá? Isso era muito comum, né? Assassinatos de namoradas, hoje se mata uma ex-namorada, uma ex-esposa, né? Naquela época muito mais, certo? Não sei se vocês têm alguma questão para levantar. Eu estava procurando aqui, porque eu queria que vocês ouvissem uma canção, deixa eu ver se eu acho aqui, eu devia ter procurado antes, né? Vida de Amor, vamos pegar. O Lorca fazia canções, as canções das suas próprias peças, tá? E eu vou mostrar para vocês agora uma dessas canções que eu acho que vocês vão curtir. É interpretada pela Ana Belén, que é uma cantora de Espanha. Ela gravou nos anos 80 um LP, na época era LP, com muitas canções do Lorca. Evidentemente está em espanhol, vamos ver se vocês conseguem curtir a canção. Interpretada pela Ana Belén, que é atriz e é cantora, tá? Vamos lá. Todos decida a todos que así todo atrofia, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy malherido, que vengo muy malherido. Muerto de amor, herido.
vengo muy malherido. Vengo muy malherido. Amor, hijo, muerto. Em aula. Tá? E aí, gostaram da canção? Isso aí, Graziela. Adolfo Eichmann. Eu estava querendo lembrar do nome. Só uma curiosidade, assim, tá? O Garcia Lorca se supõe, não se sabe exatamente a razão pela qual assassinaram ele. Tá? Se supõe, como ele não era um militante político, não estava, evidentemente que ele era contra o Franco, mas ele não era um militante. Então se supõe, e a obra dele já era conhecida, era representada em muitos lugares, mas se supõe que ele tenha sido assassinado exatamente pela sua assumida condição de homossexual. Ou a soma das coisas, ser um libertário, ser tudo que ele era, e aí foi assassinado, né? Infelizmente. Nesse sentido, vale a pena a gente alertar algumas coisas que são fundamentais, assim, que provavelmente vocês já discutiram aqui no curso ou em outras esferas. Tá? Toda e qualquer tirania, anotem isso para não esquecer. Toda e qualquer tirania, seja religiosa, um teocentrismo, seja uma plutocracia, que normalmente está associado ao teocentrismo, ou a um governo de direita, ou até de esquerda, uma ditadura. A plutocracia é um governo dos ricos, tá? E só os ricos mandam e determinam. Sempre na história da humanidade, sempre as vítimas preferenciais, as primeiras coisas que eles perseguem, a ditadura persegue, são as artes e as mulheres. São as artes e as mulheres. Tá? Anotem isso e observem o que acontece em nosso país atualmente. Vamos lá, seguindo então com os nossos slides. E eu já passo agora, não muito distante do nosso querido Garcia Lorca, mas no mesmo período, um período similar, um pouquinho antes, por aí, mas pegando outros escritores, tá? Que já escrevem de maneira diferente a Lorca, é outra escritura, evidentemente, mas que são muito legais. Provavelmente A Dama das Camélias, se vocês não leram o texto do Alexandre Dumas, vocês já viram o filme, o balé, porque Dama das Camélias rendeu. Tá? Tem muitas versões da Dama das Camélias. Senhorita Júlia de Augusto Strindberg é outra peça muito forte, muito linda, A Casa de Bonecas, do Henry Gibson. Inclusive, o artigo de hoje do Diário Popular que eu escrevo, eu abro falando da Casa de Bonecas. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso mandar o link ali no bate-papo. E As Três Irmãs, do Anton Chekhov, que é um escritor russo. Tá? Vou começar pelas Três Irmãs. Eu pedi para vocês lerem, é um texto cansativo, não é?
E por que ele é cansativo? Porque não acontece nada. Tá? Essa peça das Três Irmãs, nada acontece. Então, aquilo que eu falei do mundo de Lorca, eu tomo emprestado. O que Chekhov consegue colocar aqui é a aridez. Uma coisa assim da inação, onde nada acontece. Essas três irmãs estão morando numa cidadezinha bem pequena, não muito longe de Moscou, mas não é Moscou, que é a cidade mais conhecida da sua época, esse é século XIX, começo do século XX, na verdade, bem começo do século XX. E lá nada acontece, elas ficam só falando de coisas que não têm sentido, são apaixonadas, têm sonhos, mas que não tomam nenhuma atitude, não tem a força volitiva para levar qualquer desses sonhos adiante, qualquer desses projetos adiante. Uma delas é casada, mas é um casamento também muito, muito difícil, como todos os casamentos nessa época. E essas irmãs, elas recebem visita de militares, de pelotões que passam por ali, acampam na casa delas, ficam lá e jantam, e fazem jantares, etc. Mas também esses militares não acrescentam nada, não mudam nada. Eles estão esperando uma guerra que não acontece, um conflito que tampouco. Tem um duelo que acaba matando um dos pretendentes de uma das irmãs, mas na peça não acontece nada, e esse é o grande triunfo dessa peça. A inação, onde não só as irmãs, mas todo o universo que circula, que é um universo masculino, está morto. Alguém precisa avisá-las de que elas já estão mortas. E nada acontece. Então, é uma peça que teve dificuldade, inclusive, no seu período de ser montada, etc. Chekhov tem outras peças muito legais, a Gaivota, talvez vocês conheçam, e outras tantas. Mas essa peça ela é motivo de muitas leituras em razão dessa atmosfera que o Chekhov consegue colocar na peça e que reflete aquele mundo medieval, feudal, que a Rússia estava vivendo ainda naquele período, né? Com os czares fazendo gato-sapato todo mundo, né? E que não tinha realmente como seguir adiante. Né? Em 1917, há uma virada, né? Mas isso eu estou falando de 1902, 1903, por aí, né? Prenúncios de uma mudança que vai acontecer muitos anos depois. Vamos lá para a Dama das Camélias, pode ser? Bem, vamos lá para a Dama das Camélias. Vocês estão com os slides aí abertos? Sim? Sim? Tá. Bem, a Dama das Camélias é baseada na história de vida, parte da história de vida do próprio autor, do Alexandre de Dumas Filho, que é filho do Alexandre de Dumas pai. Tá? A Dama das Camélias hoje seria chamada provavelmente de garota de programa. Nossa garota de programa, que tem site, etc. Marguerite, mas eu vou chamar de Margarida aqui, ela vive num meio de testosterona, de homens que a visitam, que a cortejam, que a assediam. Ela já está há muito tempo atendendo esses desejos da testosterona masculina, mas já está com tuberculose. E, claro, ela precisa manter todo um glamour, uma elegância nesse período, século XIX, para manter a clientela. Né? E ela é uma mulher muito bonita. E esses homens a cercam e ela chega a confundir esse assédio, essa visitação constante com carinho e amor. E esses homens, eles iludem a Margarida. Ela, no sentido de que, olha, nós estamos aqui porque realmente nós te amamos e te respeitamos e te queremos bem.
conversa fiada. Armando, que também é um dos clientes da Margarida, ela está cheia de dívidas e com a tuberculose. Então ela se propõe, como outros homens antes dele, e o pai dele, a quitar as dívidas dela e fazer um tratamento, né? Com a condição de que ela fique sujeitada a ele, ou seja, exclusividade, e fique isolada. Inclusive, ele propõe que ela vá para uma casa de campo dele e fique lá o resto da vida sem contato com ninguém e fique como um bibelô, como uma propriedade, uma possessão do Armando. Não que ele tenha isso na sua cabeça, entende? Articulada, assim, não, quero isso. Mas é porque é o modo operante do pensamento masculino. Né? A mulher com quem eu vou casar, a mulher que eu vou ter do meu lado, ela tem que ser minha e de mais ninguém. Nesse momento, a Margarida é de vários homens, mas ela é a mais querida por todos que frequentam essa casa. Portanto, é essa condição. Não é uma condição de sair de um estado para um estado de liberdade, né? É de uma prisão para outra. Né? A Margarida acaba morrendo ao final da peça de tuberculose, né? Mas ela reflete exatamente, no caso dela, como uma prostituta de luxo, mas na verdade ela também representa outras mulheres que vivem em condições análogas, que podem ter só um marido na sua casa, só um cara que flerta com ela, que assedia, mas que ela não tem por onde sair. Né? Bom, depois, deixa eu ver aqui, vamos à senhorita Júlia. Senhorita Júlia do Strindberg. Minha gente. Eu, antes de mostrar a Strindberg, eu vou mostrar para vocês a senhorita Júlia. Há um vídeo da senhorita Júlia, das Janelas do Feminino, um trabalho da Carol Mendes. Aqui eu faço um pequeno parênteses, talvez tivesse ter feito antes. O Janelas do Feminino é um trabalho de pesquisa que até o ano passado, como tudo, quase tudo, era presencial. Então a gente se reunia lá no curso de teatro, fazia pesquisas teóricas da bibliografia disponível, da questão do feminino, com autoras feministas, etc. E depois tentávamos, a partir da dramaturgia, deslocar essas mulheres do seu período do século XIX, por exemplo, para 2019, na época, 2020, agora, adaptando o discurso. Tá? Com a pandemia, a gente teve que se reinventar, como todos nós. E aí, a nossa opção foi fazer videocenas. Tá? Então, somos 2 professores coordenadores, a Gisele Sequini e eu, e a gente orienta as meninas, são 9 meninas no grupo, são 8 meninas no grupo. Eu sou o único homem no grupo, e elas então fazem um trabalho, eu dirijo algumas, a Gisele outras, oriento, né? E a gente vai trabalhando. E a Carol Mendes, talvez vocês conheçam, porque ela é uma mulher muito comprometida e está sempre fazendo trabalhos muito legais. Vou mostrar para vocês então a Margarida dela. Da vida que leva. Só serve para moças de sociedade.
ninguém jamais. Então, esse é o trabalho da Carol Mendes, num fragmento da Dama das Camélias, bem no final, em que ela visita. Preciso dizer, quer dizer, a Dama das Camélias, a Margarida, é uma mulher comum, né, que tem suas reflexões que estão entre os muros daquela sociedade em que ela vive. Não é uma mulher de vanguarda nem nada. Quer dizer, é a situação que ela vive, ela não toma em nenhum momento consciência da situação dela. Quando ela fala isso, que nunca vai ter uma família, que criança vai chamar de mãe, etc., é porque, como ela tem uma vida de prostituição, ela não tem a virtude que é tão apregoada naquela época pelas igrejas, enfim, pela família, etc. Então, esse é o trabalho da Carol. Depois tem a senhorita Júlia. Infelizmente, eu não tenho nenhuma videocena da senhorita Júlia. Tá? A senhorita Júlia chegou a ser um trabalho prático apresentado no ano passado, mas a Cláudia Gigante, que fazia a senhorita Júlia, ela saiu do grupo, foi para outro grupo, né? Ela segue conosco, mas ela não está fazendo videocena. A senhorita Júlia é uma aristocrata de um lugar, de uma fazenda que já está à bancarrota, né? Como todo um mundo feudal que está... Isso é século XIX, mas né, temos uns resíduos, né, especialmente nas regiões que as fazendas, a agricultura, tudo isso é muito forte ainda, e até a relação do patrão com seus empregados. A senhorita Júlia, ela é então herdeira de uma fazenda. O pai dela não está naquele momento em que passa a peça, ela está viajando, e ela foi criada pela mãe, que não aparece na peça. Mas a gente sabe, através da senhorita Júlia, que é uma guria nova, tem 20 e poucos anos, que a mãe dela a criou como se ela fosse um homem, queria que ela fosse um homem, porque a mãe dela, na sua época, dizia que ser mulher era muito difícil. Mulher não sobreviveria àquela condição que era dada pelo Estado, pelas relações econômicas e políticas. Portanto, ela ensinou a senhorita Júlia todas as práticas que eram do mundo masculino, entre equitação, andar a cavalo, plantar, colher, todas essas coisas que eram do mundo masculino, administrar a fazenda. Não se sabe ao certo se a mãe dela morre precocemente ou foge com outro cara. Tá? Parece que ela foge com outro cara. Abandona o marido dela. Mas a senhorita Júlia, então, nesse momento da peça, ela está numa crise aguda, porque ela não sabe como ela se torna uma mulher independente, se ela herda a fazenda, enfim, é uma confusão a cabeça da Júlia. Né? Então as coisas não são dadas nunca assim, tu não tem consciência disso, não. Não pode. Né? E aí, nessa confusão que ela vive, que é uma confusão muito dela, íntima, ela dança com os empregados, ela fala com os empregados coisas que eram intoleráveis para aquela aristocracia. Tu te dirigir ao empregado, muito menos dançar com o empregado. Né? Fazer parte das festas que os empregados da fazenda faziam entre eles. E ela faz parte disso, ela vai lá. E, claro, isso tudo gera um conflito que ela não consegue resolver. E ela acaba sendo cantada pelo Jean, que é um empregado, que é um cara muito sedutor e que tem uma namorada, que é a cozinheira da casa, e acaba tendo relações com o Jean.
ela meio que enlouquece, assim, ela faz planos de fugir com o Jean para outro país, para outro lugar. Nada disso dá certo, evidentemente, né? Não sai do delírio, e ela acaba se matando, né? Exatamente como resultado desses conflitos, de uma potência de emancipação que não acontece. E não acontece não por culpa dela, não acontece porque os vetores que enterram ela naquela tradição são muito mais fortes que ela. Então ela acaba se matando, primeiro, porque ela tem a vergonha, a vergonha vem de ter transado com um empregado, coisa que a aristocracia não tolerava, e isso está nela ainda, né? O pai dela está por chegar e, portanto, vai ficar sabendo de tudo isso. Então, é uma situação muito difícil pela qual ela passa, além do mais, é uma garota, né? E acaba, então, se matando. A Casa de Bonecas, do Ibsen, que é o tema do meu artigo, eu acabo falando da peça para falar da Tami, esse trans que é pai, que foi vítima de tanta maldição e malcriação, né? Que é incompreensível, né, que alguém possa se colocar contra a Tami, ou Tami. Não dá para entender isso, não dá. Mas enfim, eu venho da Nora e acabo depois encerro o artigo falando disso. Mas na Dama das Camélias nós temos a Nora. E a Nora, como provavelmente muitas das nossas avós e mães, tias, foi educada para ser esposa e para cuidar do lar. Não que tu não possa ser esposa e só cuidar do lar, mas é só isso o horizonte dela, é fechado, é delimitado. Esposa, prole e lar. O marido dela, o Helmer, ele assedia não, ele apaparica, ele mima, ele super protege. E ela, durante todos esses anos que ela está com ele, ela pensa que isso é amor e respeito. Abra um olho, gurias. Quando ela se dá conta, porque o Helmer também entra em dificuldades econômicas. Claro que ela, como esposa, não pode tomar nenhuma providência, mas ela toma providências. Na verdade, ela faz um jogo lá com alguns amigos da casa e consegue um dinheiro emprestado para pagar as dívidas do Helmer, mas ele fica sabendo. E ao ficar sabendo, em vez de dizer, pô, obrigado, Nora, pô, não sabia que tinha feito isso, que legal, pô, foi muito legal. Não, ele xinga ela de tudo que é coisa. E ela acaba, então, se dando conta de que ela era só uma boneca, era um títere, era uma brincadeira, estava brincando de casinha. Então ela acaba se dando conta que ela é um nada. Ela é amputada de tudo. Que a esposa em que ela se converteu sufocou a mulher potencial que ela era, porque tem essa diferença. Pode ser esposa, mas se deixar de ser mulher, tu entra numa roubada. Tu pode ser namorada, mas se deixar de ser mulher para ser namorada, tu entra numa roubada e assim por diante. Né? Vale para todas as relações. Quando eu apago a minha potência, né, para assumir o outro, o desejo do outro. Então, a Nora se dá conta disso e foge, abandona o lar, abandona o marido, abandona os filhos e vai, sabe-se lá para onde, porque essa peça não explica. A crítica da época, a crítica e boa parte do público, essa peça foi quase que os atores apanharam, porque imagina que uma mulher vá abandonar o lar, o marido e os filhos. Isso é inconcebível, isso é intolerável, isso é um pecado mortal. Essa mulher tem que ir para a fogueira, no mínimo. Mas ninguém naquela época que ficou escandalizado com o fato da Nora ter fugido de casa, em qualquer momento indagou, pô, mas olha só, a vida que ela levava, uma repressão do cacete, ela foi reprimida, ela foi apagada, borrada da história. Né? Era um nada. Quase ninguém se tocou disso. Né? Só muito mais tarde, sim, que a peça, que as pessoas, quando começa a discussão,
mais profunda, mais oxigenada, é aí que isso vem à tona, né? Mas custou bastante, tá? Eu vou dividir com vocês, então, duas versões da Nora, das Janelas do Feminino, que eu acho que vocês vão curtir. A primeira é da Letícia, que caí. Da Letícia, deixa eu achar a Letícia aqui, achei. Estão me ouvindo? Tudo certo? Eu posso estar falando, vocês podem estar dormindo já. Então, essa é a Letícia Conter. Vocês só pensavam que era comigo da mesma forma que eu brincava suas. Seu gosto. Então eu dado. Sempre foi gente. Nossos filhos. Sido as minhas bonecas. Eles se divertiam quando eu brincava com Então, muito bem. Vocês estão vendo os vídeos, né? Espero. Antes de passar o da Lise, que é uma outra versão muito forte também da Nora, desse mesmo fragmento, um pouco mais extenso, a Lise pega um pouco mais de texto. A nossa preocupação nas Janelas também é ver de que maneira esse universo, por exemplo, do Ibsen, começo do século XX, final do XIX, ainda se reflete nos tempos atuais. E a gente, na pesquisa, claro, a gente fazia isso com muito mais intensidade ano passado, a gente viu muitos fatos similares. Tá? Então, não estou julgando, tá? Mas não é raro meninas, jovens, inclusive, começam a namorar, elas acabam adquirindo os desejos do seu namorado, do seu noivo. Então, se o cara é surfista, ela vai para a praia com ele, fica lá 3 horas sentada na areia vendo o cara surfar. E jamais vai fazer isso por ela, por alguma coisa que ela goste. Aí ela não gosta de futebol, mas aí ela começa a ir ao estádio com ele, porque afinal tem que acompanhar ele, quer muito. Né? São maneiras também de impedir que ela tenha outros desejos, que ela saia com outras pessoas, né? Às vezes as mulheres largam seus amigos para ficar com os amigos do seu namorado ou do seu marido. Então isso acontece ainda muito hoje e ademais, quer dizer, a Biloca que está aí, eu acho ainda
Biloc e eu somos mais ou menos da mesma geração. A gente não usava, eu nunca usei aliança, né? E hoje eu vejo namoradinhos de 16, 15 anos com aliança. E aliança é símbolo de posse. Tu é meu e eu sou teu. Né? É marcação, marca, que nem marca de gado, assim, pá, tu é minha namorada, eu sou teu namorado. Né? E tu não olha para ninguém. Né? Tem um pouco dessa coisa aí. Então, mas para vocês verem que nós ainda temos essa situação similar, análoga. Vou ver aqui, onde é que está? Aqui. Bom, vou passar então a Lise. A Lise talvez vocês conheçam, porque ela é uma atriz da Coletivo 68. Um trabalho fenomenal. Eu também dirigi ela em outros trabalhos da faculdade e ela é fantástica. Então, vamos ver a Nora da Lisiane, Lise Fonseca.
Todos aí, vivos? É importante se vocês estão vendo, né? Estão ouvindo. Então, a arte tem esse atributo, né, de ressignificar coisas, de nos lançar a refletir, nos provocar, nos retirar do lugar de algum jeito. Tá? E eu não estou falando, eu não estou adjetivando aqui a arte comprometida, arte não sei o quê, não, arte. Tá? Arte, ponto, final. É importante ter essa ideia de fazer as devidas referências, conexões, a gente poder se enxergar, né, a partir do que, por exemplo, no nosso caso, do que essas peças falam, do que elas dizem, e como eu já falei, de que maneira isso se reflete ainda, né, de maneira sutil, dissimulada, ou com o chantilly por cima, né? Tantos casos, né, de situação em que, na verdade, é uma vida açucarada, né? A mulher está revestida de açúcar, a relação está revestida de açúcar e ninguém se dá conta, né? Tudo muito doce, tudo muito se afogando em armadilhas, né? Para ir encerrando, eu vou ainda passar um vídeo, porque a gente trabalha também com outros textos teatrais, não só com dramaturgia, mas também com outros textos, que pode ser uma pintura, pode ser um poema, pode ser literatura, né? Uma música. Então, daqui a pouco eu vou dividir com vocês um poema da Elisa Lucinda, que eu acho que é conhecida de alguns de vocês. Tá? O trabalho da Chay Molina, um trabalho muito lindo dela. Mas o que é importante, talvez, para a gente identificar, é que se a gente pegar um recorte enorme, né, dos tempos gregos, por exemplo, para os gregos, as mulheres não valiam muito mais que uma vaca. É duro dizer isso, eu ouvi, mas é verdade. Tá? A vida doméstica, mesmo no período de resplendor da democracia grega, eles inventam a democracia, mas daquele tempo, né? Temos que pensar, 2.400 anos atrás, não é bastante tempo. Mas eles não entendiam que a mulher pudesse participar da atividade política e das decisões. O ambiente dela era o doméstico, né? Aristóteles, por exemplo, escreveu muitas coisas lindas, mas também algumas coisas que hoje a gente vai dizer, pô, mas que bobagem. Ele talvez não pudesse pensar de outra maneira, né? Mas ele achava que as mulheres não tinham condições de assumir, tomar decisões, né? Um dos argumentos dele é que as mulheres eram mais úmidas, né? No trabalho, na excitação, etc., as mulheres liberam fluidos, por exemplo, e que ele entendia isso como água. A água que elas têm no corpo, muito mais água que nós homens, e, portanto, elas têm água no cérebro, têm água em todo lugar, não podem estar administrando a polis, entre outras coisas, né? Mas isso vai ser os estoicos também tinham uma aversão às mulheres, ao sexo, etc. Isso vai ser apropriado depois pelo cristianismo, né, que vai criando a mulher e o sexo como inimigos da retidão, né, da vida dedicada a Deus. Teríamos lá no século III depois de Cristo, Santo Agostinho, que vai criar um monte de coisas, escreve coisas muito lindas, vocês devem conhecer, mas outras que são verdadeiras. Santo Agostinho hoje estaria preso, né, provavelmente. Mas escreve um monte de asneira. Ele que cria o dogma da Virgem Maria, que vai ser depois referendado pela Igreja muitos séculos depois. Né? Todas essas coisas mais. São Tomás de Aquino, que é 1200 por aí, alguém me corrija, mas eu acho que é por aí. São Tomás de Aquino vai falar que as mulheres são muito inferiores aos homens, que elas não podem fazer nada. Né? Isso vai estar nos concílios. Né? As mulheres são responsáveis por retirar o homem do caminho da oração e do caminho de Deus. Portanto, as mulheres são a própria incorporação do demo, e por isso que a Inquisição, para quem não sabe, foi criada, a fogueira, tudo mais, e a tortura, muito antes, lá pelos persas, pelos assírios, todos esses instrumentos foram criados para as mulheres, preferentemente para as mulheres. Os homens também foram queimados, né? Mas as mulheres foram criadas para as mulheres. As mulheres é que tinham
Eles entendiam, não sabiam explicar, mas provavelmente entendiam que as mulheres tinham uma potência da mudança. Homem não muda, né? Vou falar aqui pelo Hudson, por mim, por outras pessoas, talvez, que estejam aqui na sala. Homem custa muito a mudar. Nós somos a própria instituição do Exército, do Estado, da escola, da família, que custam muito a entender, a oxigenar as ideias e a conduta, né? Algumas mulheres entram nesse jogo e aceitam esse jogo e acham que esse jogo é o jogo, que não tem outro jogo para fazer, né? Mas, enfim, ao longo da história veremos que as mulheres sempre foram o alvo preferencial, como eu falei lá no começo, das tiranias. Todas elas, qualquer tipo de tirania. E as artes como consequência disso tudo, né? Também como maneira de expressão. Eu falei do Garcia Lorca, por exemplo, ali da virada do século XIX para o XX, mas as mulheres eram proibidas de ler e de escrever. Claro que tinha mulheres que liam e escreviam, mas assim, com muito medo, né? A igreja proibia. Tem uma escritora muito que se tornou famosa, não vou lembrar dela, nos anos 70, 80, porque foi descoberto que toda a sua obra ela colocava o nome do marido, porque ela não podia publicar. Então o marido tem até um busto lá em Madrid, mas ele não escreveu uma linha. Mas ele pelo menos, então, coloca meu nome, já que tu gosta tanto de escrever, publica no meu nome, porque senão ela vai para a guilhotina, né? vai para a fogueira. Então, não é mole realmente a condição feminina em todos os períodos. E é claro que agora, de uns anos para cá, a gente vive uma condição muito melhor, né? Mulheres, homens, à medida que a mulher se liberta, a gente também se liberta. É dialético, sim, mas a gente vê que a história não é... A gente conquistou e nunca mais desconquista, né? Nós tivemos muitos períodos ditatoriais no próprio país aqui, houve retrocessos. O Getúlio, por exemplo, quem é mais antigo aqui, nós tínhamos, na época do Estado Novo, um time de futebol feminino em Rio Grande, gente, que participava de campeonatos nacionais. Getúlio proibiu o futebol feminino. Ele proibiu o futebol feminino. Mandou as mulheres para casa. E mais, ele assumiu todo o concílio, todas as regras que a Igreja Católica mandava, de que todo um trabalho do Estado, durante o Estado Novo, para que a mulher voltasse para casa, não trabalhasse, cuidasse dos filhos e no tempo livre orasse. Isso é 1936, ali, 40, por ali. Então, faz tempo para muitos de vocês, mas para Hudson, para mim, para Biloca, nem tanto, né? Então, para vocês verem que a história não é linear, e ela volta e meia. Nós vivemos agora um governo muito estranho, e poderia-se dizer que não tem não tem nenhum olhar em relação às mulheres, em relação às artes, por exemplo, e até à educação, né? Então, isso preocupa. Isso é preocupante de onde podemos chegar, né? Para encerrar, então, vou passar esse trabalho da Chay, que é um poema da Elisa Lucinda. Espero que talvez vocês conheçam o trabalho da Elisa Lucinda. Esse trabalho dela vocês devem conhecer, que é Aviso da Lua. Aviso da Lua que menstrua. Ela já falou e eu nem... Então, para encerrar o meu encontro de hoje, depois, não sei se acho que dá tempo para conversa e para me tirar daqui. Ué, estou na frente, né? Então, gente, aqui estamos. Como é que é, Hudson, Adriana? O Hudson já está fazendo uma pergunta. É isso, Hudson? Como você vê a diferença da dramaturgia escrita por mulheres e por homens? Como muda a construção de personagens mulheres ou narrativas do feminino? É uma pergunta complicada. Eu acho que, de maneira geral, Hudson, a arte e o artista e a arte,
eles têm outra relação com o mundo e com as coisas. Tem dramaturgas que eu acho que são muito legais e outras nem tanto. Temos uma dramaturga pelotense, por exemplo, a Vera Caran, que morreu precocemente, trabalha muito com absurdo, etc. Suas personagens femininas são muito instigantes. Do ponto de vista, ela usa muito para discutir mesmo a relação humana, não entra muito na questão de gênero, mas entra muito na questão das relações, do absurdo da vida mesma. E ela faz com maestria, né? Assim como outros caras. Nós temos que entender também que escrever era uma atividade masculina, né? Até começo do século XX. Tem escritos de mulheres, sim. Lá em 1300, por exemplo, 1400, o primeiro livrinho sobre educação de crianças é de uma mulher. Pedagogia infantil é de uma mulher. Nós temos lá nos tempos gregos também mulheres que escreviam poemas, né? Que não foram, enfim, eram poucas mulheres, mas existiam mulheres. De algum modo, eu acho que são coisas diferentes. Mas eu acho que também um artista que consegue oxigenar sua mente, o seu poder criativo, vai ser independente de ser homem ou mulher. Eu gosto muito de algumas coisas da Ana Carolina, por exemplo, algumas coisas que ela faz. Gosto também de alguma coisa do Chico Buarque, que trata, ele tem toda uma obra, né, que é um recorte de um comportamento feminino, da relação desse comportamento com o homem, do homem com essa mulher. E ele não está mentindo, ele está falando de uma relação que de fato acontece, né, que pode ser doloroso para a gente ouvir, né, algumas canções do Chico hoje, mas ele não tá blefando, ele não está sendo machista nem nada, né? E claro, acho por exemplo, a Elisa Lucinda, que é uma mulher que fala de coisas de uma intimidade, aí eu te dou razão, de uma intimidade, de um sentimento que bate que eu não tenho como sentir. Então, por exemplo, nas Janelas do Feminino, o que eu aprendo com as gurias é muito, porque na verdade, embora eu como artista, como criador, eu tente entender esse universo e escrevo muitas vezes sobre esse universo, e acho que escrevo bem, né? Eu nunca vou saber o que é ser mulher. Não sei se respondi ou ficou mais confuso. Vocês podem abrir os microfones aí, gente, botar o rosto na parada. Por favor. Tá bom aqui? Tá certo? Ninguém mais tem questões? Amanda, Ana, Anne, Caio, Camila, quem mais está aqui? Cássia, Dayana, Fernanda, Graziella, Helena, tem duas Helenas, Isabela, Jéssica, Lara, Larissa Soares, Luana, um monte de gente, né? Que legal. Nenhuma questão, então? Tudo certinho? Então tá, gente. Janelas do Feminino, vocês podem achar no YouTube todos esses vídeos que eu coloquei para vocês, tá? Posso botar o link ali, já vou botar o link para vocês, que facilita a vida. Aqui no bate-papo, estou colocando o link do artigo de hoje do Diário Popular. Espero que se vocês consigam acessar. Vou botar o link do Janelas do Feminino para quem quiser assistir os outros vídeos, assistir de novo os vídeos que eu passei. Tá aí. Então, esse primeiro link aqui é do artigo de hoje e o segundo é do Janelas do Feminino. Espero que eu tenha acertado. É isso, Hudson? É isso, Adriana? Dever cumprido? 8h30 da noite? Está na hora de abrir um vinho, é isso?
Então tá, gente, olha, eu desejo a todos uma ótima semana. Vocês tenham um bom encontro na próxima semana. E fiquem atentos aí, reflitam bastante sobre o que a gente vem conversando nesse curso livre de gêneros, tá bem? Um beijo para vocês e a gente se cruza, certamente, tá? Um abraço.